Olá, eu me chamo Jusilaine Manuela da Silva, sou estudante do 5º período do curso de licenciatura em Química na Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste. Oi, eu sou Henrique e eu sou licenciando em Química, atualmente no 5º período. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho. Os autores deste trabalho são José Henrique, Jusilaine Manuela e Jane Laranjeira. Somos da UFPE, campus do Agreste, e o título do trabalho é Desmistificando visões deformadas do trabalho científico através de duas descobertas, que tem por objetivo trazer para a discussão a importância do contexto histórico para se ter uma visão mais próxima do que de fato é o trabalho científico. Para isso, nós vamos analisar o contexto de duas descobertas científicas e destacar alguns pontos que tornam possível desmistificar algumas visões deformadas do trabalho científico e da construção do conhecimento científico. A base teórica do nosso trabalho é referente às ideias do artigo Para uma imagem não deformada do trabalho científico, de Daniel Gil Pérez e outros colaboradores, a respeito de 7 visões deformadas do trabalho científico. Vamos relacionar essa ideia com 2 trabalhos investigativos de Roberto Martins a respeito de uma revisão histórica sobre a descoberta dos raios-x e a descoberta da radioatividade, que muitas vezes, segundo o autor, não são ensinadas de forma coerente, que acabam mudando alguns fatos ou criando uma imagem inadequada da atividade científica enquanto construção humana. De acordo com as ideias contidas no artigo de Pérez, muitos estudos mostraram que o processo de ensino-aprendizagem pode corroborar para visões deformadas da construção do conhecimento e do trabalho científico. E, consequentemente, os estudantes tendem a ter uma visão popular da ciência, que vai estar associada a um método científico único e infalível. Ou seja, os conteúdos não são abordados de forma a contribuir para um entendimento adequado do trabalho científico e da tecnologia que fundamenta essa atividade. E como exemplo disso, podemos falar de 2 descobertas científicas, que é a descoberta do raio-x e a descoberta da radioatividade, pois elas são muitas vezes relatadas como fruto do acaso, o que acaba por minimizar a contribuição da atividade científica colaborativa. Por essas descobertas científicas geralmente serem abordadas desvinculadas do contexto histórico, elas acabam por ignorar a colaboração entre os cientistas e as controvérsias teóricas entre eles, a contribuição dos resultados das pesquisas anteriores, que muitas vezes são esquecidas, além dos impasses que os mesmos tiveram que enfrentar, como questões financeiras, tecnológicas, políticas e da hegemonia do pensamento científico durante o desenvolvimento das pesquisas. Então, esse trabalho ele tem por objetivo destacar a importância do contexto histórico e tecnológico na abordagem dessas descobertas científicas, para que noções deformadas do trabalho científico possam ser minimizadas. Agora, nós vamos falar sobre os 3 personagens históricos principais das descobertas dos fenômenos, sendo Röntgen, com os estudos dos raios-x, que mais tarde teve impacto direto na descoberta da radioatividade 1 ano depois, pois o trabalho de Röntgen impulsionou os estudos de Becquerel e de outros cientistas. Porém, apenas um pouco depois, que Marie Curie foi capaz de identificar a natureza nuclear do fenômeno da radioatividade, já que Becquerel atribuiu o fenômeno a outra natureza. Vamos começar falando um pouco sobre Röntgen, que foi quem descobriu os raios-x no ano de 1895, e que, segundo Martins, essa descoberta é frequentemente relatada nos livros didáticos como fruto do acaso. Mas o trabalho científico experimental de Röntgen foi planejado, ele se baseou em experimentos anteriores que foram realizados por Hertz e por Lenard sobre os raios catódicos, e a divulgação dessa descoberta dos raios-x realizada por Röntgen, ela teve grande impacto acadêmico e social. Em uma entrevista para uma revista, Röntgen explicou que ele estava interessado há muito tempo nos estudos experimentais dos raios catódicos e que, num dos experimentos com o tubo de Crookes, ele observou uma linha preta peculiar em um papel com platina cianeto de bário, que é um composto químico fluorescente, que indicava que um novo tipo de raio estava sendo emitido para fora do tubo, projetando uma sombra. Assim, ele vai resolver, então, investigar o fenômeno observado, e posteriormente ele conclui que se tratava de um novo tipo de raio, com propriedades diferentes dos raios catódicos, e chamou de raio-x. Essa descoberta realizada por Röntgen, ela teve repercussão imediata. Isso se deve principalmente devido à aplicação dos raios-x, porque isso permitiu a observação de ossos de um ser vivo através da radiografia. E por isso muitos jornais e revistas científicas eles publicaram essa descoberta de Röntgen e publicaram também as fotografias das radiografias que foram obtidas por meio dos raios-x. Então, diante de toda essa repercussão, Röntgen ele fala que ficou entristecido, porque parecia que as pessoas elas estavam mais interessadas no produto da descoberta do que na descoberta em si. Aí ele fala que a fotografia era um meio para um fim, mas que ela tinha sido transformada na coisa mais importante. Então Röntgen ele desabafa em uma carta para o seu amigo que ele já não reconhecia mais os próprios trabalhos nos relatos. E isso o impediu de conseguir trabalhar por 4 semanas.
Lenard ele também já havia notado esse fenômeno que Röntgen observou, mas não investigou, o que mais tarde levou Lenard a dizer que ele era o verdadeiro descobridor dos raios-x. Então, ainda na carta de Röntgen, ele diz: "E desde que os invejosos murmurem, não me importo com isso", justamente pelo fato de outras pessoas terem alegado descobrir os raios-x antes de Röntgen. Mas qual o diferencial de Röntgen? Ele pesquisou e foi além de outros cientistas, publicando sobre a descoberta e contribuindo de forma diferente dos outros pesquisadores, como podemos observar nessa citação. Sua realização consistiu em definir os raios-x, em estabelecer suas propriedades significativas, diferenciá-los da luz por um lado e dos raios catódicos pelo outro, e delineá-los nitidamente como uma coisa em si mesmo. Então, Röntgen ele foi além de outros cientistas, ele não só observou o fenômeno como Lenard. Lenard observou o fenômeno, mas não o investigou. Alguns cientistas, na época da descoberta dos raios-x, se perguntavam se seria possível que todos os corpos cuja fluorescência fosse forte o suficiente seriam capazes de emitir, além dos raios luminosos, os raios-x, com qualquer que seja a causa da fluorescência. Essa relação levantada pelos cientistas que impulsionou, por exemplo, o trabalho de Charles Henry, que testa e confirma que o sulfeto de zinco fosforescente é capaz de aumentar os efeitos dos raios-x. Niemglowski confirma e amplia os resultados de Henry, testando o sulfeto de cálcio. Becquerel deu continuidade a esses experimentos, testando novas substâncias. O urânio é uma delas, como vocês podem ver na tela. Ele testou um sal de urânio e afirmou que essa substância emitia radiações capazes de descarregar um eletroscópio, que é esse equipamento que vocês veem na tela também. Mas, depois de realizar seus estudos, Becquerel chegou a conclusões que não faziam sentido para o que se estava sendo observado. Porque ele afirmou que as radiações do sal de urânio se refletem em superfícies metálicas e se refratam no vidro. Sabe-se hoje que isso não é possível para o fenômeno observado, que seria a radioatividade. Ele foi influenciado pela sua expectativa teórica, pois, ao observar que compostos de urânio que não eram luminescentes, mas que eram capazes de emitir radiações, concluiu que se trataria de uma fosforescência invisível. Assim, Becquerel não foi capaz de identificar nada de fundamentalmente novo em seus experimentos, mesmo havendo indícios que o fenômeno observado era de outra natureza. Posteriormente, ele abandona o estudo. Agora eu vou falar um pouco sobre o casal Marie e Pierre Curie. A radiação observada por Becquerel ficou conhecida como raios de Becquerel. O trabalho foi continuado por Marie Curie, que nomeia os raios de Becquerel de radioatividade, e Pierre Curie. E juntos, conseguiram enxergar a natureza atômica do fenômeno e descobrir novos elementos radioativos, especificamente o polônio, o rádio e o tório. Analisando o contexto histórico, podemos observar que a forma como essas descobertas muitas vezes são ensinadas corroboram para uma imagem deformada da ciência. Então vamos destacar aqui algumas das 7 visões deformadas da ciência que foram citadas anteriormente. Para chegar nas descobertas do raio-x, o trabalho científico e experimental de Röntgen ele foi planejado. Ele se baseou em trabalhos anteriores de outros cientistas. Então ele não descobriu o raio-x por acaso, como é relatado em alguns livros didáticos, pois isso evidenciaria uma visão deformada empírica indutivista e ateórica da ciência, que é uma concepção que destaca o papel neutro da observação e da experimentação, e que esquece das hipóteses como orientadoras da investigação e descarta o uso também de teorias disponíveis como orientadoras do processo investigativo. A contribuição de Becquerel confronta a visão de crescimento linear da ciência, que também pode ser relacionada com a visão ahistórica e aproblemática da ciência, que desconsidera as remodelações das teorias e as rupturas, sem mostrar os problemas que lhe deram origem, pois os trabalhos de Becquerel surgiram impulsionados pela descoberta dos raios-x e por trabalhos de outros cientistas, e mesmo não tendo as conclusões ideais, foram importantes para os trabalhos posteriores, mostrando que a ciência não é infalível, evidenciando as rupturas que acontecem na construção do conhecimento científico. A visão individualista e elitista da ciência, que destaca que o conhecimento científico é produzido por um único cientista, geralmente um homem, ignorando o trabalho coletivo, ajuda a entender a ciência como algo distante, onde apenas o estereótipo do cientista poderia fazer ciência. Essa visão pode ser desconstruída, reconhecendo que a descoberta da radioatividade se deu por uma junção de estudos de vários cientistas, dentre eles uma mulher. Não foi uma descoberta que foi só fruto dos trabalhos de Becquerel, que muitas vezes é apontado como o descobridor da radioatividade, e não um dos que contribuíram para a sua descoberta. Em suma, a forma como esses conteúdos são ensinados podem contribuir para a criação de visões inadequadas do trabalho científico.
É importante destacar que o contexto histórico das descobertas pode corroborar para um olhar crítico acerca da ciência. Dessa forma, a análise histórica pode contribuir positivamente para o ensino das ciências, de modo a se distanciar da simplificação demasiada dos estudos das descobertas científicas. Por meio da análise das contribuições reais de cada um dos cientistas e do contexto histórico-social em que eles estavam inseridos, é possível ter uma apreensão mais coerente dos fatos e compreender melhor como as expectativas teóricas e os anseios dos cientistas podem interferir nas pesquisas. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilhe o nosso trabalho e se inscreva no canal do DAQ.